Boa noite, mais uma vez aqui. Vamos dar alguns minutos para aguardar para que as pessoas possam ir chegando, né? Então a gente vai observar aqui um pouquinho quem está chegando. Parece que alguém já deu um ok aí. E talvez você já esteja vendo, né? Oi, irmã, a paz. Mary acabou de chegar, né? Que bom que você está chegando, que bom. Beijo grande. Você deve estar vendo aí que a gente hoje vai fazer uma meditação no livro de Gênesis, né? Então vai chegando, vai pegando tua Bíblia. Não vai ter como errar, Gênesis é logo aí no início da Bíblia, né? Bem facinho de achar. A gente vai estar fazendo uma meditação em Gênesis 6. Beijo para quem está chegando, bom estar de volta aqui. Vanessa, Ellen, oi Ellen, acabei de ver seu vídeo, matando a saudade das irmãs da igreja, ficou lindo, Ellen. Aliás, esse povo da igreja está assim se superando, né? Cada dia um vídeo novo. Minha madrinha está chegando aí, Celeste, beijo grande. Quem não viu da igreja, vai lá, acessa, né? A Ellen dispôs aí um vídeo maravilhoso. Também acabei de assistir o culto infantil, tá lindo, lindo, Nicole cantando. Oi, Dina, bom vou ter você aqui. Maurício também tá chegando. Olha, eu trabalho com as crianças, gente, vocês estão de parabéns, todas as tias. Eu não vou me arriscar a falar o nome de todas, tá? Mas eu sei que tem uma galera boa aí envolvida. Hoje foi dia da Marília, tá contando a historinha. Matei saudade da Ângela, vi a Ângela orando. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. Quero aproveitar a oportunidade para falar com você. Mesmo você que não é da nossa igreja, tá? Mas você quer fazer parte de um grupo, você tem criança em casa, quer colocar a criança para fazer atividade durante a semana, aprender um pouquinho da palavra de Deus. Então, a nossa igreja, Vale de Bênçãos, ela tá com um trabalho específico para as crianças. As tias estão desenvolvendo, né, trabalho com elas, tarefinhas, durante toda a semana e tá assim muito bom. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, não precisa ser da Igreja Vale de Bênçãos, tem criança de São Paulo, tá? Então, não é necessariamente preciso ser da nossa igreja. Basta você entrar em contato comigo ou com alguém da igreja e pedir para te adicionar nesse grupo, tá? Que as tias vão te adicionar e você vai estar trabalhando com teu filho durante a semana, com lições práticas, tarefas, tá? Para a criança não estar afastada. Porque às vezes a gente fica preocupado com o adulto, né? E teve umas tias aí da igreja que teve esse estalo, né? A gente faz um trabalho para o adulto e a criança. Então, a criança também precisa ser conduzida e cuidada. Ela não pode ficar afastada dos trabalhos da igreja. Então, se você quer, basta entrar em contato comigo ou com alguém da nossa igreja que eles vão te adicionar, tá? E parabéns mais uma vez para todas as tias, todas as crianças que estão participando. Tenho visto Danielzinho, Emerson. Gente, essa semana teve um trabalho lá, uma tarefinha de ajudar dentro de casa. Olha só. Olha, eu vi criança aspirando casa, eu vi criança lavando louça, eu vi criança ajudando a mãe. Nota 10. Vocês estão de parabéns, tá? Então, quem quiser participar, é só me chamar, tá bom? Ou chamar alguém que você conheça da nossa igreja. A mim, você pode chamar pelo Facebook, né? Pelo Mensas, de quem tem meu WhatsApp, também pode me chamar, não tem menor problema. Quero também avisar a você que está nos assistindo, né? Algumas pessoas me ligaram essa semana perguntando: Rose, você não está fazendo mais live, não consegui te assistir. O que acontece? A nossa igreja também agora, gente, novidade, né? Nossa igreja está com um canal no YouTube. Chique, né? Então, a gente está com um canal, tem um rapaz responsável, o Wellington, ele que está tomando conta disso aí. E a gente está postando, então, nas quartas-feiras, o estudo bíblico e reunião de oração. A gente está conseguindo fazer e postando nas quartas-feiras. Domingo a gente vai manter ao vivo, tá bom? A nossa live. E os trabalhos, inclusive, das crianças também estão sendo postados lá. Várias outras coisas da igreja. Então, se você puder, você acessa o nosso canal da Igreja Vale de Bênção. E se inscreva lá, que isso é importante pra gente, tá, gente? Clica lá no link, se inscreva lá no canal da igreja. Você vai ter acesso a toda a programação da Igreja Vale de Bênção. Tá bom? Depois eu vou pedir pro Wellington, que é craque nisso, disponibilizar aí o link. Ou então você me chama no privado também que eu te passo, tá? Ou então joga lá no YouTube Igreja Vale de Bênção, que de repente você consegue achar o canal, tá bom?
Legal, a Ivanete tá chegando aí, Maria de Lourdes, bom, Dilma, Marisa, beijo grande para vocês, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma oração agora, tá? Você que tá chegando aí, a nossa meditação vai ser em Gênesis 6, tá bom? E nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, né? Por mais uma vez estarmos aqui conectados, eu, você e mais um monte de gente assim. E que Deus esteja abençoando você onde quer que você esteja, né? Na tua casa, no cantinho que você separou para prestar esse culto agora, né? Ao Senhor. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo, amém? Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por falarmos contigo. Queremos também, Senhor, te agradecer por todas essas pessoas que estão neste momento ligados, Senhor, intercedendo uns pelos outros a Ti, clamando, Pai, a Tua presença sobre nós, a Tua presença onde nós estivermos e que Tu venha aceitar, Senhor, de bom grado esse culto que estamos prestando. Senhor, ainda não é ao vivo, não é uma coisa, Senhor, presencial. Nós não conseguimos ainda estar na tua casa, nós ainda não conseguimos estar juntos uns dos outros, mas sabemos que tu estás junto de nós. E é por isso, Senhor, que nós clamamos, que tu esteja presente, que tu esteja conosco, que tu aceite, Senhor, a nossa oração, que tu aceite, Senhor, a nossa petição, o nosso clamor, e aceite, Senhor, esse culto. Também, Deus amado, faça com que eu possa expor de forma bem clara para todos esses que estão nos ouvindo aquilo que tu queres falar esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Oi, pai. Beijo. Meu pai entrou aí, ó, pastor José Rosa, mais uma vez nos cedendo, né, o privilégio de estarmos aqui. Lúcia Morgado, bom ter você, Lúcia. Quanto tempo, hein, menina? Saudade. Beijo para toda a família e para a igreja aí, tá bom? Em breve a gente vai estar se reunindo, né, na federação, nas igrejas. Confesso que eu tenho sentido muita falta, gente. Eu sei que você também está sentindo. Ainda agora à tarde eu estava conversando com a irmã Ivanete, né? Estava com a irmã Ivanete, estava falando sobre a volta, o retorno à igreja, né? A gente ainda não tem uma data certa. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também deve estar com saudade de estar se reunindo no templo, né? De estar junto dos irmãos. Mas enquanto a gente não consegue, né, fazer esse trabalho presencial, não se afaste da presença de Deus, né? Nós temos tido oportunidade de estarmos presentes em vários cultos, então vamos tirar sempre o lado bom disso. A gente às vezes ia só num culto dia de domingo à noite na nossa igreja, né? Agora a gente pode assistir a nossa live às 6, tem live às 7, tem live às 8, então a gente pode assistir várias lives, estarmos em vários cultos, tá? Mas em breve, se Deus quiser e permitir, a gente estará de novo reunidos no templo. Amém? Rayane, um beijo. Denise, também vi que Denise entrou aí. Denise Portugal, beijo para toda a família Portugal. Bom, nós vamos ler então, amados, no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. E a gente vai fazer uma meditação breve, né? E vamos tirar algumas lições práticas a respeito da vida deste grande homem, né? Citado aqui na Bíblia, dessa história que é sobre a vida de Noé. Amém? Então diz assim, pegou tua Bíblia aí? Me acompanha, hein? Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois esta está cheia de violência. Amém? Então, amados, esse texto fala do momento do dilúvio, né? A história de Noé é uma história conhecida, muito conhecida. Eu ouso, né, e me atrevo a falar que 100% dessa audiência agora já ouviu falar da história de Noé. Quem é aluno de escola dominical, quem foi criado em igreja, até quem não foi, conhece a história de Noé. O homem que construiu uma grande barca, que colocou nela vários animais, entrou com sua família, veio o dilúvio e só eles se salvaram. Talvez você não conheça todos os detalhes da história,
Talvez você só tenha ouvido falar, mas é certo que você conhece alguma coisa da vida de Noé. Talvez você conheça todos os detalhes. Talvez até muito mais do que eu. Talvez você saiba minúcias desses capítulos que envolvem a vida de Noé. Talvez você nem goste muito dessa história. Ou talvez você seja um apaixonado por essa história. Mas fato é que entre várias discussões que tem sobre esse episódio bíblico, né, sobre essa narrativa, nós temos lições interessantíssimas para tirar desse texto e da vida desse homem. E a gente vai tirar algumas lições, né? O que acontece, irmãos, é que se você começar a ler o capítulo 6, a gente vai ver que Deus estava triste por causa da violência na terra. Né? Algumas traduções vai dizer que Deus se arrependeu, mas esse verbo ele não tem essa colocação de arrependimento como ser humano, tá? Então eu gosto dessa tradução que diz que Deus estava triste, né? Por que Deus estava triste? Ele continua às vezes se entristecendo com atitudes que a humanidade continua tomando. Deus ele estava triste porque ele tinha um projeto para o homem, mas a Bíblia fala, a narrativa fala que o homem tomou caminhos de violência, de pecado. Né? E não tinha arrependimento. O homem fazia as coisas mais e não se arrependia. Então isso causou tristeza ao coração de Deus. Da mesma forma, hoje, quando a raça humana, ou quando eu e você cometemos alguma coisa, ou fazemos alguma coisa, tomamos determinadas atitudes, não nos arrependemos e caminhamos para lados opostos daquilo que Deus quer, Deus se entristece. Né? E naquele momento, esse pecado, essa violência era tão grande que Deus então colocou para Noé que ele iria terminar com tudo aquilo. Ele iria acabar com toda a raça humana, né? Mas no início ele diz que, no finalzinho, no versículo 8, né? A gente começou a ler no 9, mas se você voltar no 8, diz assim, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Em outra tradução vai dizer que Deus achou graça em Noé, né? O que isso significa? É que no meio daquele povo, né? Daqueles habitantes da terra, um homem agradava a Deus. Quando diz que achou graça, né, ou aqui nessa tradução, linguagem de hoje, vai dizer que Deus aprovava o que Noé fazia, significa que Noé, ele andava à contramão da humanidade, ou seja, a humanidade caminhava por caminhos de violência, por caminhos pecaminosos, mas Noé fazia aquilo que era agradável a Deus. Noé fazia o que era justo perante Deus. Então, por isso, Deus olha e diz, Noé, mas como você vai ser diferente? A tua história vai ser diferente. Primeira coisa que a gente tira de lição, queridos, nesse texto, é que embora, e talvez muitas pessoas, esse texto da Bíblia é um texto que assim, tem muitas, eu diria que muitas, não opiniões, mas muita variação, né? Muito discutido. Mas uma coisa a gente tem que admitir, sendo você cristão ou não que está me ouvindo nessa noite, Noé foi um homem que fazia coisas que agradavam a Deus. Noé era um homem que quando Deus olhou, achou nele graça, achou nele justiça, e por isso Deus mudou a história da vida dele. O que isso significa para mim e para você? Primeira coisa é que nós, assim como Noé, nós precisamos ter experiência com Deus. Veja que no início do texto, né, Deus olha e entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Então eu e você, no tempo em que nós vivemos, nesse tempo, nós não vivemos mais no tempo de Noé, mas nós vivemos num tempo em que ainda o pecado, a maldade, a violência é muito grande sobre a terra. Isso não pode impedir de que eu e você estejamos em comunhão com Deus. Muito pelo contrário, nós precisamos ter uma vida de comunhão diária com Deus. E a vida em comunhão com Deus
Não é uma vida para de vez em quando. Não é uma vida que está de férias para quando os templos reabrirem, eu voltar a ter comunhão com Deus. Não. A minha experiência com Deus, a minha vida de comunhão com Deus é diária. É o tempo todo. Porque quando eu tenho experiência com Deus, a minha fé aumenta. E quando a minha fé aumenta, eu quero ter mais experiência. Então, a cada dia eu vou tendo experiências com Deus. E a cada dia a minha fé vai se firmando com Deus e aumentando em Deus. Eu não sei qual foi a tua última experiência com Deus. Foi quando? Foi quando você se converteu? Faz tempo, hein? Foi quando? Foi ano passado? Foi quando os templos ainda estavam abertos? Foi quando você esteve doente há sei lá quantos anos atrás? Foi quando você recebeu alguma bênção grandiosa? Amados, a experiência com Deus é diária. Eu preciso sentir Deus falando comigo, assim como Ele falou com Noé, a cada dia. Eu preciso sentir a aprovação de Deus na minha vida, aonde quer que eu esteja. Independente de eu estar no templo, de eu estar na minha casa ou de eu estar na casa de um amigo. Eu preciso, em cada detalhe da minha vida, sentir a aprovação de Deus. Eu preciso, em cada momento da minha vida, estar em comunhão, estar junto, estar próximo de Deus. Entender o que Deus quer de mim. Entender o que Ele aprova na minha vida. Noé era um homem que vivia com Deus, que tinha experiências com Deus. Então, nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus. Nós não podemos viver da experiência do outro. A experiência do outro é sempre muito boa, é gratificante e nos ajuda. Mas nós não podemos viver da experiência que o outro viveu com Deus. Você precisa ter a sua experiência com Deus. A cada dia, a cada semana. Em cada coisa que você faz. Você precisa sentir a aprovação de Deus na tua vida. Ah, porque fulano é um grande homem de Deus. Ah, porque aquela mulher é uma grande mulher de Deus, é uma grande mulher de oração. Você precisa ser. Você precisa ser uma grande mulher, um grande homem, um grande jovem, uma linda criança aos pés do Senhor. Ah, porque aquele homem é um homem de Deus, é um homem que fala de Deus. Você precisa ter experiências com Deus e falar das tuas experiências para a edificação do outro. Assim como Noé, é a primeira lição que eu tiro para mim. Eu quero, como Noé, ter comunhão diária com Deus. Isso não significa que eu preciso estar o tempo todo com a Bíblia aqui, ó. Eu preciso a todo dia ler a Bíblia. Eu preciso todo dia meditar na Bíblia. Ter Deus falando comigo. Mas eu preciso a todo tempo, sim, ter o meu pensamento ligado em Deus. Eu preciso o tempo todo estar em comunhão com Deus. Noé era um homem que vivia e tinha comunhão com Deus no tempo em que a maldade era tão grande, em que o pecado era tão grande, que Deus chegou ao ponto de dizer: eu vou acabar com a humanidade. Nós ainda não estamos nesse ponto, pelo menos eu acho, né? Noé estava num momento muito pior do que o nosso. E isso não impediu de que ele tivesse comunhão com Deus. Então, quero dizer para você uma coisa. Primeira lição: tenha experiências com Deus. Tenha experiências com Deus. Para que a tua fé se firme, para que a tua fé aumente, para que você cresça em espírito e em verdade, para que você possa ver Deus a cada dia na tua vida, em tempos difíceis. Não é só em tempos bons. Em tempos difíceis. Busque experimentar Deus. Amém? A segunda coisa que eu tiro como lição desse episódio na vida de Noé, eu falei no início que Noé, ele andava na contramão da raça humana, né? Enquanto a raça humana estava indo para lá, Noé vinha para cá, porque Noé queria se aproximar de Deus. Então ele confrontava a cultura. Ele confrontava a cultura da época. Eu não estou dizendo que você deve não estar aberto para o novo. Até porque as novidades, aquilo que vem novo, né, é difícil da gente se adaptar. Eu estava comentando com algumas pessoas sobre a questão do culto online e também de trabalhos, né, em canal de YouTube, como a gente começou a fazer.
algum tempo atrás, eu tenho certeza que se a gente chegasse para o nosso pastor e colocasse, vamos abrir um canal no YouTube, isso não passava. Eu acho que nem na cabeça dele, nem na minha. Mas a necessidade fez com que a gente se adaptasse ao novo. Então, a tecnologia é uma coisa nova e cultural do momento. Mas é algo que não está nos prejudicando se a gente sabe usar. No entanto, o que Noé confrontava é aquela cultura que vai contra os ensinamentos e a vontade de Deus. Aquela cultura, aquelas coisas que vinham para entristecer o coração de Deus. Então, contra essas coisas, Noé se posicionava contrário. Ele confrontava. A vida de um verdadeiro cristão é de confrontar culturas que entristecem o coração de Deus. Nós precisamos estar abertos para o novo? Sim. Citei meu pai numa conversa hoje, né? Citei que eu falei, em tempos de cultos online, né, de toda essa ferramenta de internet, muitas pessoas idosas não têm acesso, têm dificuldade de acompanhar e me preocupa muito, né? Então eu falei, olha, meu pai, mesmo com a idade que tem, ele tá aí, ele vai, ele acessa os canais, ele tá dentro do Facebook, ele tá nas redes sociais, né? E às vezes tem pessoas mais novas que não acompanham. Então, é uma dificuldade? É algo que a gente tem que ajudar os mais velhos? E até algumas pessoas novas. É um novo que faz bem, que está edificando, e nós glorificamos a Deus o tempo todo, porque se não fosse isso, nós não poderíamos estar agora aqui conectados falando do amor de Deus, não poderíamos estar alcançando pessoas além dessa parede, né? Porque às vezes a gente faz o culto na nossa igreja e a gente não consegue alcançar ninguém que está fora dali da parede, mas através da internet a gente consegue. Mas não era essa cultura que Noé confrontava. Volto a repetir, eram atitudes, eram gestos, era o novo que confrontava a vontade de Deus, que ia contra os ensinamentos de Deus. Então, contra essas coisas, eu e você também precisamos confrontar. O novo que invade a igreja e vai contra a vontade de Deus, a cultura que invade os templos, que vai contra a vontade de Deus, nós também precisamos nos manter firmes, fiéis à palavra do Senhor. Então, é a segunda lição que eu aprendo com Noé. A primeira, comunhão com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Segundo, confrontar a cultura do teu tempo, que vai contra a vontade de Deus, ok? Terceira coisa que a gente pode ver, e esse ponto é muito falado, sempre que eu ouço alguém pregando sobre Noé, né, sobre o episódio aí do dilúvio, sempre se aborda essa questão, é a questão da família. O texto fala que quando Deus, se você continuar lendo, né, você vai ver isso, quando Deus faz uma aliança com Noé, ele fala com que Noé construa essa arca, né, ele dá todas as instruções para Noé, e ele fala, entre você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, entre você e sua família. Deus olha e se agrada das atitudes de Noé. Presta atenção. E devido às atitudes da família de Noé, a família dele toda é poupada e é salva. O projeto de Noé era para salvar toda a família. Amados, família é uma instituição divina. E Noé trabalhou, lutou para salvar a família. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo, querido, que eu preciso valorizar a cada dia a minha família. Eu aprendo que eu preciso lutar pela minha família. E eu quero dizer para você, lute pela sua família. Lute pela sua família. Você que é crente, talvez você seja sozinho, único crente na tua família, lute por ela. Lute pela salvação da tua família. Talvez se eu estivesse no templo, eu iria dizer, quem aí na igreja não tem alguém que não é crente na família, que ainda não é salvo na família, levante a sua mão. Quero convidar você, tem alguém na tua família que ainda não é salvo? Lute por essa vida. Não abandona não. Não abandone essa vida. Tem alguém na sua família que é viciado? Tem alguém que é alcoólatra, que sofre de algum problema? Tem alguém que sofre de depressão? Sei.
Não abandone essa família. Lute. Tem alguém que te aborreceu? Tem alguém que te magoou? Tem alguém que falou mal de você? Não vira as costas. Não vire as costas. Nós precisamos amar a nossa família. Nós precisamos chorar aos pés do Senhor pela nossa família. Nem sempre, e lá na nossa igreja, eu chego a me emocionar quando eu falo, a nossa igreja tem uma plaquinha que diz, nós somos uma família, né? E a gente, assim, traz isso, né, para cada um que chega na nossa igreja. A gente fala, nós somos uma família, nós somos uma família, nós lutamos pela nossa família. Então eu quero dizer também para a família Vale de Bênçãos, né, e para toda a família cristã, lute pela sua família consanguínea e pelos teus irmãos na fé. Foi interrompido, né, mas nós estamos iniciando o estudo sobre desigrejados na igreja. Eu até aconselho aqui, abro um parênteses aqui, um espaço, livro do pastor Idauro. Ele fez um livro e aí tem lições para a escola dominical baseada nesse livro que fala sobre desigrejados. E o pastor Idauro é companheiro meu do DET, né? Um grande abraço aqui para ele, diretor também do seminário de Niterói. Então, ele trabalha em cima desse problema de pessoas que estavam na igreja, mas por algum motivo se afastam. Nós precisamos lutar pelos nossos irmãos na fé e trazê-los de volta. Às vezes se afastam por coisas bobas, mas estão perdidos, estão afastados, não estão experimentando Deus a cada dia na sua vida. Nós precisamos valorizar os nossos irmãos na fé que estão afastados, nós precisamos lutar por eles, nós precisamos lutar pela nossa família consanguínea, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não se decidiram por Cristo, aqueles que têm algum tipo de problema, aquele que você tem um problema com ele. Não lave as suas mãos. Não lave as suas mãos. Alguns anos atrás, uma pessoa falou para um conhecido meu que colocou um problema, né, do filho dele. Olha, o teu filho está passando por isso e isso, eu acho bom você cuidar dele. E aquela pessoa falou assim, já é adulto, já sabe o que faz, eu lavo as minhas mãos. Errado, faça isso não. Errado. Noé lutou pela família dele. Noé levou para dentro da barca toda a sua família. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a levar para dentro da barca toda a sua família. A barca é sinônimo de salvação. Salvação, livramento. Então, eu quero dizer para você, leve para dentro da barca toda a sua família. Talvez você tenha vivido decepções, desilusões, talvez você esteja triste, talvez você esteja magoado, talvez você esteja dizendo, eu por esse daí, lavo minhas mãos. Será que Noé não foi afrontado? Será? A Bíblia não relata, não dá detalhes, e a gente nem vai entrar muito nisso aqui, tá? Mas será que todos os filhos de Noé entraram por livre e espontânea vontade? Será que eles entraram porque queriam? Será que Noé não forçou uma barra e disse, você vai entrar comigo? Não sei. Mas eu quero dizer para você, não abandone a tua família, conduza todos eles para dentro da barca, porque a barca, eu repito, é livramento e é salvação. E o que eu desejo para minha família, eu desejo para tua família, livramento e salvação. Amém? Mais uma coisa que a gente aprende, né, com o texto de Noé, trabalhe com dedicação. Veja que, se você continuar lendo, Deus vai dar instrução para Moisés de como ele tem que fazer a barca. Ele fala, faça com madeira cipeste, depois pegue piche por dentro e por fora, faça compartimento, faça isso, faça aquilo. Sobre a questão do tempo, né, que Noé levou para construir essa barca, a gente tem um texto que vai falar que são 120 anos. E algumas pessoas, alguma linha teológica vai dizer que não é isso, mas eu defendo os 120 anos de construção da barca, né? Porque algumas pessoas vão colocar que esses 120 anos é o tempo de vida que Deus institui a partir dali, né? Quando
Quando Deus fala a Noé que os homens terão então 120 anos. Então, uma linha teológica vai dizer que esses 120 anos é o tempo de vida do homem, que a partir daquele tempo o homem não vai durar mais do que 120 dias. Mas eu penso que isso é contraditório, porque se a gente continuar lendo o próprio livro de Gênesis, a gente vai ver aí outros homens que duraram mais do que 120 anos, né? A gente tem Abraão, que viveu 175 anos, e isso vem depois do dilúvio, né? E Jacó, enfim. Então, quando Deus olha, né, e vê essa questão do tempo, né, ele chama a Noé e ele dá um tempo para Noé preparar, construir aquela barca. Então, ele dá um prazo de 120 anos a Noé para construir aquela barca para salvar a sua família. 120 anos é tempo para fazer um trabalho. Mas Noé se dedicou. Trabalhar com dedicação, eu acho que a gente não precisava nem falar muito sobre isso. Nós precisamos trabalhar e fazer tudo com muita dedicação, seja na igreja, para o trabalho do Senhor, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Independente de você ser crente ou não, o que você faz deve ser feito com zelo, deve ser feito com amor. Isso aqui a gente nem precisa abordar muito, né? Nem falar muito, porque o trabalho deve ser bem feito. Se você vai fazer um bolo, se você vai fazer uma comida, se você vai limpar uma casa, se você vai dirigir um carro, se você vai fazer a manutenção de uma peça, olha, gente, faça direito, faça com dedicação, dê o seu melhor. Não faça de qualquer jeito, de qualquer moda, né? Tapeando, assim tá bom, depois eu faço melhor. Não, faz direito. Faz direito. Tem uma história de eu não sei se eu vou lembrar direito, mas é uma historinha que diz que o dono de uma construtora, alguma coisa assim, chamou um dos seus empregados e disse: olha, eu quero que você construa uma casa para mim. E aquele empregado, aquele pedreiro, pegou e começou a fazer a casa. Disse: fazer desse jeito mesmo, pegar esse material aqui, vou botar isso aqui, Fez lá uma casa de qualquer jeito, construiu a casa. Patrão, a casa tá pronta. E aí o patrão virou para ele e disse: eu tenho uma surpresa para você. Qual é a surpresa? Essa casa que você construiu. O que tem essa casa? A casa que eu construí pro senhor? Não. Essa casa você construiu para mim, mas é para eu dar ela para você. E aí ele ficou com a casa mal feita, porque ele fez mal feito. Então, mais uma lição que eu aprendo com Noé. Tudo que eu tiver de fazer, repito, na igreja, em casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, faça bem feito. Faça bem feito, porque isso também agrada o coração de Deus. Amém? Noé, a todo tempo, ele pregava para o povo. Nós também precisamos aproveitar as oportunidades e falar da justiça de Deus, onde quer que a gente esteja. E por último, você que conhece a história de Noé, você que ficou aguçado por descobrir mais alguma coisa, porque eu fico assim, tá, gente? Quando eu leio a Bíblia, alguma coisa eu não entendo ou fico com dúvida, me aguça. Eu digo que aguça e eu quero descobrir aquilo ali. Eu fico buscando entender o que tá ali, naquele detalhe. Mas isso aqui quer dizer o quê? Então você que por algum momento, numa dessa palavra, né, que eu estou trazendo, ficou aguçado, eu convido você, volta um capítulo ou dois antes, né, e vai um ou dois depois, lê aí os capítulos aí de Gênesis, entenda melhor, né, a história de Noé, busque mais detalhes, né, depois vai lá em Pedro vai falar alguma coisa de Noé, em Hebreus também, lá na Galeria da Fé, né, leia, busque mais informações, porque em 20 minutos a gente não consegue falar tudo, né, mas enfim. A última coisa que eu quero compartilhar com você, que eu tiro de lição prática para minha vida e quero que você também tire para você. Andar com Deus significa
ter experiências novas e ter uma vida diferente. Já falei isso aqui outras vezes, né? É ter a identidade de Deus. Então, quando você anda com Deus, você tem um novo comportamento, você tem um novo modo de vida. Você não vai estar no trânsito agitado, xingando, blasfemando, brigando. Você vai ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, né? Se não tá assim, tem alguma coisa errada, viu? Porque a gente até se irrita, né? Mas a gente fica nervoso, mas a palavra de Deus diz que irai-vos, mas não pequeis, né? Então a gente às vezes fica irado sim, mas a gente consegue se travar, não porque a gente quer, porque é a nossa vontade, mas porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos controla, né? E Noé, vivendo essa vida de comunhão com Deus, ele experimentou um livramento sobrenatural. Noé, naquele tempo de seca, em que não chovia sobre a face da terra, ele construiu um barco. A Bíblia não relata, né? Mas eu penso que um homem construindo uma barca num tempo de seca, dizendo que ia vir chuva e que a terra ia ser inundada, é lógico que muitas pessoas não acreditavam, até porque o texto fala que Deus via que os homens não se arrependiam. Diferente lá de Nínive, né? Quando Jonas prega, Nínive se arrependeu. Aqui não houve arrependimento. Então, muitas pessoas devem ter chamado ele de louco, né? Deve ter zombado, deve ter escarnecido, deve ter duvidado, deve ter chamado ele de velho maluco, sei lá. Mas, fato é que passado o tempo que Deus deu a Noé para construir aquela arca, os 120 anos, a palavra de Deus diz que veio chuva sobre a terra. E Deus fechou a porta da barca pelo lado de fora, de forma que Noé e sua família ficaram dentro dela com aqueles animais e experimentou um livramento sobrenatural. Eu quero que você também experimente livramentos sobrenaturais com Deus. A minha oração nesta noite é que você viva em comunhão com Deus, é que você lute pela sua família, é que você faça tudo que vier à tua mão bem feito, muito bem feito. Que você seja uma pessoa diferente, valorize tudo que você tem. Tenha livramentos sobrenaturais na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Bia, Fatinha, Vanessa, beijo para vocês. Beijo para todos vocês que estão conectados. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Que essa palavra dada, que veio do Senhor para a tua vida, fique registrada na tua mente e no teu coração. Que você tenha uma semana de paz, uma semana tranquila. Que Deus possa estar contigo e que você possa ter experiência com Ele. Não viva só da experiência do outro, mas peça a Deus para ter experiência com Ele. Busque a presença dEle a cada dia na tua vida. Amém? Nós vamos orar e eu quero convidar você a orar comigo neste momento, ok? Pai querido, mais uma vez nós chegamos diante de Ti. Te agradecemos por esse tempo que aqui passamos. Te agradecemos pela ferramenta, pelo novo, Senhor, pela internet, algo que nós temos agora e podemos usar para falar da Tua palavra. Pai amado, abençoe todas essas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Que a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu livramento, Pai, sobrenatural, vá sobre cada uma delas. Não sei, Senhor Jesus, o que cada uma está passando. Se são momentos de alegria, se são momentos de dificuldade, se são momentos de tristeza, se são momentos, Senhor, de frustração, de desânimo. Mas em nome de Jesus, Pai querido, eu te suplico nessa hora que a Tua mão esteja estendida sobre cada uma delas. Aqueles também, Senhor, que estarão assistindo esse vídeo, Senhor, mais tarde, em outro tempo, até em outros países. Ó Pai amado, que Tu esteja também abençoando a cada um que tiver acesso à Tua voz, a cada um que tiver acesso ao Teu recado. Pai amado, concede a Tua graça, a Tua paz, a Tua salvação.
Dê força, Senhor, a todos esses que nos ouvem, que eles possam lutar, Senhor, pela sua família, que eles possam ser canais de bênção, Senhor, para a sua família, que eles não desanimem, mas que eles sejam fortificados a cada dia pelo teu Santo Espírito. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que nos assistiu. Solange, um beijo para você, Solange, um abraço pro Tião, para as meninas. Tá? Então, quero convidar você mais uma vez, volto a repetir, domingo, sempre às 6 horas, estaremos aqui, quarta-feira, às vezes será ao vivo, mas às vezes estaremos disponibilizando pelo nosso canal do YouTube, tá? Então, eu quero convidar você a acessar, inclusive essa live, depois o Wellington, ela vai colocar lá, e aí, experiência nova, né, gente, eu falei do novo, é importante que vocês se inscrevam, né, no canal da igreja, e o Wellington mandou para mim assim um print, né, da tela, que uma das mensagens já tinha atingido países, né, fora do Brasil. Eu fiquei tão feliz, tão emocionada, que eu falei, poxa, não por ter falado, mas por eu entender como a palavra de Deus ela pode alcançar através da internet, né, outras pessoas. Então, compartilha, né? Compartilha a palavra de Deus. A gente tem vivido tempo, sim, de violência, de muita maldade, de muita coisa ruim, mas a gente tem vivido também muita coisa boa. Então, glorifique a Deus, né, pelo tempo que a gente tem vivido. Oi, Miriam, um beijo grande pra você, querido. Ó, a Miriam foi uma das primas aí que me cobrou essa semana. Rose, você não tá fazendo mais live, né? Então, assim, a gente tá assim. Mas tem também o canal e você pode acessar esse canal lá no YouTube, tá? Você também que tem criança, volto a repetir, tem criança, quer colocar teu filho, tua filha, teu neto, teu sobrinho em atividades durante a semana, pode me chamar no privado que a gente vai colocar você no grupo lá das tias da igreja, tá? Que elas estão colocando tarefa para as crianças, tá? Não precisa ser da nossa igreja, tá? Pode ser de qualquer igreja, nem precisa ser crente, mas se quiser, que é teu filho, participe desse grupo, é um trabalho, gente, maravilhoso. Eu assisti agora, antes de entrar na live, eu assisti a palavra deles, a Nicole cantando. Tem momento de louvor, tá, gente? Ó, tem momento de louvor, momento de oração, tem a palavra para as crianças, tem tarefa a semana toda. Tá? A palavrinha dessa semana foi amor, né? Eu acompanho, tá, gente? Eu acompanho tudo. Então, assim, cada semana as tias dão uma palavra e as crianças fazem tarefa em cima dessa palavra aí. Eu não sei qual vai ser a tarefa da semana que vem, nem qual vai ser a palavra. Mas a dessa semana foi amor e um beijo grande para todos vocês. Tá bom? Dani, um beijo para você também, tá? Todos vocês, pessoas que eu não consegui falar o nome, tá? Você que vai me assistir depois, um beijo no coração, a paz do Senhor, que Deus esteja com vocês. Um beijo e até a próxima.